Glória a Deus. Vocês são muito bem-vindos mesmo. Último dia, conferência novos, ouvimos tantas mensagens, fomos tão abençoados. Quantos foram abençoados nesses dias, estiveram aqui nos dias? Louvado seja Deus, né? Deus nos serviu um cardápio assim farto, né, amados? Nós tínhamos aí comida para todo tipo de gosto. Se você gosta de comida japonesa, estava tendo, francesa estava tendo, comida brasileira, estava tendo de tudo. Deus não deixou ninguém fora da mesa nesses dias. E eu louvo a Deus por isso, porque Deus é assim. Ele sabe as nossas necessidades. Nós, como estamos participando, né, do processo da liderança, as pessoas nos procuram para dar um feedback, né, de como foram as noites e as ministrações. E todos os dias algumas pessoas nos procuraram, né, nos chamaram no WhatsApp ou nos pararam pelos corredores. Pelo corredor, né, que a igreja só tem um. Nos pararam pelo corredor, dizendo que Deus falou com elas e moveu a vida delas e ministrou a vida delas. Então nós somos assim, nós temos características. Às vezes você gosta de uma mensagem mais objetiva, mais expositiva. Às vezes você gosta de uma mensagem mais teológica. E às vezes você está passando por um momento que independe da mensagem que você gosta, mas Deus vai de encontro com aquilo que você está vivendo. Então nesses dias foram assim, né, preletores diferentes, e eles foram sendo um canal de Deus para a vida de cada um de nós. E Deus foi falando conosco de muitos meios e de muitas formas. Eu mesmo fui muito ministrado. Eu acredito que hoje eu amo mais a igreja do que amei ontem. E hoje eu amo mais a Deus do que amei ontem. Por conta daquilo que Deus está fazendo. Deus está quebrando cadeias no nosso meio. Deus, na verdade, está tirando algumas ataduras que ainda nos impedem de segui-lo e de servi-lo. Jesus tem um bate-papo com um jovem que tinha assim um bom posicionamento religioso. Ele praticava a religião, ele praticava os mandamentos, e Jesus estreita esse relacionamento de prioridade com aquele jovem, dizendo para aquele jovem: olha, eu sei que você é uma boa pessoa, você é carismático, você cumpre muitos princípios da lei, você até observa os mandamentos, está tudo certo, está obedecendo tudo, mas eu quero elevar a sua vida espiritual de relacionamento comigo. Eu queria que você vendesse tudo que você tem, você pudesse dar aos pobres, tomar a sua cruz e me seguir. Porque se você deseja ser o meu discípulo, eu preciso mudar você de nível. Eu percebo que nesses dias Deus está fazendo isso com a igreja. Não tem a ver com a comunidade, amados. Eu quero sempre que você... Quando eu digo igreja, olha, você vai aprender algo nessa casa. Todas as vezes que eu usar a menção igreja, eu estou falando da igreja de Cristo na terra, ok? Você nunca vai me ver defendendo uma bandeira de placa de denominação, nem mesmo defender a placa da comunidade Amor e Graça, porque Deus não me chamou para ser um defensor de placas. Deus me chamou para ser um ministro da palavra. Então eu percebo que nesses dias Deus está mudando a toada da igreja e a maneira como a igreja é conduzida e como ela conduz. Porque a igreja na terra, ela está despertando para algo que jamais a igreja vai retroceder. Às vezes, amados, nós olhamos para a igreja de Atos dos Apóstolos, para os avivamentos que aconteceram, porque a igreja passou por muitos avivamentos ao longo dos anos. E às vezes nós percebemos esses moveres do Espírito Santo ao longo dos anos na história da igreja, e quando nós percebemos esses avivamentos, nós desejamos os mesmos avivamentos que passaram, que foram com os nossos antepassados. Eu quero dizer para você, Deus não tem o mesmo avivamento dos antepassados para nós. Deus tem um avivamento para os nossos dias, e ele é diferente, porque a maneira como Deus está se comunicando conosco tem a ver com a linguagem atual que Ele está trazendo sobre nós. Porque muitas coisas mudaram desde que tudo aconteceu na cruz do Calvário. E essas mudanças foram deformando ainda mais os homens. Então uma palavra que era usada na linguagem coloquial das nações não tem a ver com a palavra bíblica, mas é a maneira como as nações se comunicavam para expressar o Evangelho. A maneira mudou. O que não muda, pastor? O Evangelho. O Evangelho é o mesmo. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não pode ser acrescentada e nem tirada dela um tio ou uma vírgula sequer. Então a palavra de Deus, ela não muda, mas o formato, a maneira como Deus está fazendo.
Houve um tempo que a Bíblia estava na mão de alguns poucos, e tudo que você recebia, se você fosse daquele período, você iria receber uma palavra de Deus em reuniões na língua em latim. Você nem entendia o que estava sendo dito, você não compreendia o que você estava recebendo, mas você cumpria um ritual, saía da sua casa, ouvia algo e voltava para casa. E você tinha toda uma forma e um modelo. E Deus então foi fazendo com que eu e você pudéssemos ter cada vez mais acesso ao trono do Pai e ao trono da graça. Quantos podem dizer amém por isso? E a maneira como Deus foi abrindo e expandindo o nosso relacionamento, a nossa aproximação, o nosso contato com Ele, foi mudando tudo. E foi fazendo com que eu e você pudéssemos de fato e expressar a sua glória através da nossa vida. Então já não tem mais a ver com um avivalista, queridos. Nós passamos por períodos das nações onde avivalistas eram reconhecidos. Homens como Billy Graham, homens como John Wesley, homens como Martinho Lutero e tantos outros homens que foram reconhecidos como avivalistas em seus períodos, em suas nações, em seus momentos. E hoje eu acredito que o grande avivamento que Deus está trazendo sobre a raça humana e sobre a igreja na terra, ela não tem um único nome, ela tem muitos nomes, porque nós somos um povo a quem Deus libertou. E Deus então haveria de levantar de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações um povo que o glorificaria na terra, e que seria a extensão daquilo que Ele é e daquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Então toda a palavra que Deus tem dado a mim e a você, nós somos os avivalistas da nossa nação. Nós somos as pessoas que Deus está levantando para que nós possamos cumprir aquilo que acabamos de fazer há pouco, dobrar os nossos joelhos e declarar sobre nações que estão em guerra, e declarar sobre as nações que estão na idolatria, declarar sobre as nações que estão sobre o adultério, sobre, às vezes, a opressão do maligno, nações que estão debaixo da mentira, da corrupção. Nós somos a voz profética de Deus na terra. É quando nós declaramos aquilo que Deus espera para as nações, porque como cantamos aqui nessa noite, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, porque todos irão reconhecer naquele grande dia que Jesus Cristo é o Senhor. Então naquele dia não tem ateu e não tem não ateu. Naquele dia todos terão que reconhecer: ah, mas eu não gosto. Não tem importância se você não gosta. Ah, mas eu não aceito que seja assim, eu não entendo que seja assim. Isso não muda Deus, amados. Se algumas pessoas não entendem que deve ser assim, ou se elas não desejam que seja assim, Deus vai fazer e pronto, porque aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir cada vírgula das suas promessas. E eu acredito que Deus prometeu coisas a seu respeito, e Deus tem algo com você. Eu sempre vou desafiar você a isso. Eu acredito nisso, amados, que um dia ainda a palavra que sai dos púlpitos das igrejas, ela será como uma flecha que vai fazer uma diferença na vida daqueles que estão sentados. Os ouvintes serão divididos entre espírito e alma, e eles entenderão qual é o propósito deles na terra, segundo a vontade, segundo a graça, segundo o favor, segundo a misericórdia de Deus. Porque o que Deus está fazendo não tem a ver comigo. Eu sou eternamente grato a Deus por tudo que Deus está nos dando. Eu vou embora para casa, amados, quando eu saio dos cultos, eu vou embora maravilhado, porque eu digo: Senhor, quem somos nós na ordem da fila? Quem sou eu, Senhor? Não tem a ver comigo, queridos. Não tem a ver comigo. Não tem a ver com a comunidade. Tem a ver com Deus separando e adornando a sua noiva. E nesses dias na conferência, Deus está adornando a sua noiva, colocando você no centro da vontade dEle, mudando a sua percepção de humanidade, mudando a sua percepção de relacionamentos, mudando a sua percepção de convivência com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é uma pessoa que nos habita. Nós falamos tanto dos homens do Antigo Testamento, homens que fizeram assim, coisas surpreendentes, que foram usados por Deus para abrir mar, para abrir rios, para que eles pudessem vencer exércitos. Um homem com uma queixada, é isso? De jumento? Com uma queixada de jumento, eu ia falar queijada de jumento nas mãos, derrubou 1000 soldados. Coisas surpreendentes. Davi era um homem segundo o coração de Deus, diz as Escrituras. Mas eu vou dizer para você, queridos, se nós batermos um papo com Davi, você vai ter muitas curiosidades para falar com ele. Vai falar: Davi, como é que era isso aí?
Rapaz, eu li ali meu Deus, como é que você foi um homem diferente mesmo na sua época, hein, Davi? Quantas coisas você fez? Você tinha um coração quebrantado, cometeu os seus erros lá, era meio cabeção às vezes, mas o que você foi em Deus, ao ponto de Deus reconhecer que você era um homem segundo o coração dele. Meu Deus, me explica como é isso, Davi. Davi vai te explicar algumas poucas coisas lá, mas Davi vai olhar para você e sabe o que Davi vai te perguntar? Eu também tenho uma pergunta para você. Me diz o seguinte: existe algo que eu nunca experimentei no momento em que eu estive na terra. Como é a sensação do Espírito de Deus morar em você? Você tem o Espírito Santo, queridos. Você não tem só uma palavra. O que você tem é muito maior do que o que Davi teve. Davi, por vezes, ele se sentiu sozinho, angustiado. Por vezes, ele se sentiu afligido. Sabe por quê? Porque quando Davi se refugiava, de fato, ele se sentia só, porque o Espírito não o habitava. Então, para que ele pudesse ter a presença de Deus, ele precisava invocá-la. Você não precisa mais invocar. Ela já está em você. Deus já está fazendo, Deus já está se movendo. Deus já está transformando você de dentro para fora. 4 dias nós estamos aqui. Existem pessoas que dizem assim: pastor, eu não queria que a conferência acabasse. Nós precisamos terminar hoje. Se você quiser, pode continuar vindo. A porta vai estar fechada, mas nós precisamos terminar hoje, porque foram propostos 4 dias, né? É o período de carnaval. Por que existem pessoas que não desejam que conferências, retiros, cultos terminem? Existem pessoas nessa condição porque, na verdade, é a única oportunidade que elas têm de ter contato com o Pai. Porque elas não desfrutam disso em casa, porque elas não dão atenção e o devido valor que o Pai merece. Então essas pessoas, elas levantam e elas vivem a vida atropelando a tudo e a todos como se Deus fosse inexistente. Aí quando elas participam do coletivo e elas então sentem a presença, o favor, a graça, a misericórdia, o amor incondicional do papai, elas não querem sair daqui. Mas deixa eu dizer para você, haviam 120 pessoas dentro de um cenáculo orando a Deus, até que Deus então os encheu do Espírito Santo. E uma vez cheio do Espírito Santo, eles têm uma instrução: ide por todo mundo, vá para os confins, saia daqui de dentro. Vocês precisam ser minha boca lá fora, a voz daquele que clama no deserto. Nós estamos aqui. É sempre muito difícil o encerramento de momentos e períodos assim, mas também é sempre muito necessário. Os discípulos amados, mesmo debaixo de uma ordem, eles não compreenderam o que Jesus esperava deles, e eles ficaram confinados em um lugar. E o desejo de Deus é que eles pudessem ir aos confins. Então o que Deus permitiu na vida dos discípulos? Permitiu perseguição, porque eles precisavam ser espalhados. Porque se eles não fossem espalhados, as pessoas não seriam alcançadas e tocadas pelo Evangelho. Elas não seriam ministradas por aquilo que eles haviam recebido. Quantos receberam algo de Deus nesses dias? Existe uma multidão lá fora precisando ser tocada por aquilo que você já tem. Uma multidão. Enfermos, à espera do estender das suas mãos e de uma palavra liberada da sua boca, dizendo que Jesus cura. Prostitutas, homossexuais, lésbicas, drogados, esperando uma posição sua em dizer para eles: eu sirvo a um Deus que salva, liberta e cura. E se você crê, toda dependência química e orgânica que hoje te aflige, ela pode deixar o seu corpo, porque o Deus a quem eu sirvo. Eu recebi, amados, algumas pessoas no portão da minha casa que evangelizam. Um lindo trabalho eles fazem, eles batem de porta em porta todos os domingos, são chamados de sentinelas. E eles falaram muitas coisas para mim e eu não quis argumentar muito, porque eu disse para eles assim que os recebi com muita educação, os recebi, porque acredito no trabalho que eles fazem, é um bom trabalho.
Mas eles disseram para mim, eles entraram em algo que eu não estava entrando por esse campo, mas eles disseram para mim, olha, essas coisas não existem. Você colocou alguns pontos e esses pontos são equivocados. Eu falei, quais delas é um equívoco para você? E eles disseram assim, o Espírito Santo não enche mais as pessoas. O batismo no Espírito Santo, como se é dito, eles disseram, o enchimento do Espírito Santo. E ele foi um único dia, chamado dia de Pentecostes, nunca mais existiu. O Espírito Santo não pode mais estar em ninguém. Aí eu falei assim, você topa um desafio? Eu quero fazer um desafio com você, como Elias fez um desafio com os profetas de Baal. Eles falaram, que desafio é esse? Eu falei, eu quero receber vocês dois lá dentro da minha casa agora. Nós vamos ajoelhar e nós vamos orar. Se o Espírito Santo não encher vocês, eu deixo aquilo que eu estou vivendo como cristão e vou servir o Deus a quem você está servindo. Vocês topam entrar comigo na minha casa? Eu quero ajoelhar na sala com vocês. E o Deus a quem eu sirvo vai encher vocês do Espírito Santo. Ele falou, nós não temos autorização para isso. Eu falei, sabe por que você não tem autorização? Porque a religião é assim. A religião nunca vai entender o reino. Ela só obedece aquilo que lhe é delegado. Mas os que são nascidos do Espírito, eles são como o vento, queridos. Porque eles vão de um lugar para o outro. E eles obedecem à voz do seu Senhor. E quando o Senhor dá direção, eles obedecem porque eles sabem que o Senhor está nisso. Nós precisamos acreditar, queridos. Ou eu acredito naquilo que eu ministro, ou aquilo que eu falo não é uma realidade na minha vida. Eu acredito que Deus ainda cura. E por que às vezes a cura não nos alcança, pastor? Porque eu também acredito que existe um tempo. Mas acima do tempo eu acredito que existe uma vontade. Uma vontade que é chamada de vontade soberana e absoluta. Embora nós sirvamos um Deus que cura, Deus não é obrigado a curar a tudo e a todos que nós desejamos. Porque a Bíblia diz que os pensamentos dele são maiores do que os nossos. E a sua vontade é mais absoluta e soberana do que a minha e a sua. Então às vezes eu falo, Senhor, o Senhor cura tantas pessoas pelas quais às vezes nós oramos, por que o Senhor não cura algumas situações na minha casa? Então ele olhou para Paulo e disse assim, a minha graça te basta, filho. Por que você está reclamando? Você está preocupado com uma cura física? Eu te livrei do inferno. Eu escrevi seu nome no livro da vida, Paulo, João, Kleber, Murilo, Irineu, Maria. Eu escrevi o nome de vocês no livro da vida. Vocês estão preocupados com cura? A cura é tão importante para vocês, mas o mais importante para mim, diz o Senhor, é ter vocês junto de mim. Deus está te preparando, querido e querida, porque Ele quer te levar. E nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Nós não precisamos muito, amados. Se essa guerra que está explodindo na Ucrânia e na Rússia, se isso toma uma proporção sem limites, até o Brasil entra no pacote. Basta uma arma nuclear. Mas eu vou além, queridos, eu não temo essas coisas. Porque a Bíblia nos ensina um princípio, diz assim, olha, vocês não devem temer ao homem, que matando vocês não pode fazer nada com a alma de vocês, mas vocês devem temer ao Senhor, que tirando a vida de vocês, pode mandar a alma de vocês para o inferno. Bem-aventurado, diz em Apocalipse, aquele que não participar da segunda morte. Sabe o que é a segunda morte, queridos? É quando nós, se não estivermos no centro da vontade de Deus, com o nosso nome escrito no livro da vida, seremos eternamente separados dele. E nunca mais poderemos ter contato com Ele. É isso que significa a segunda morte. É quando naquele grande dia com D maiúsculo, Deus vai separar os bodes das ovelhas e o joio do trigo. E infelizmente algumas pessoas serão tiradas como joio e algumas pessoas serão tiradas como bodes. E elas nunca mais terão acesso, porque daí a sentença é final. Nunca mais. Aí não tem mais Espírito Santo, igreja, culto. Pessoas que dizem para você, se arrependa, deixa essa vida, deixa esse caminho de morte. Não haverá mais isso, amados.
O Evangelho de João 16, capítulo 16, os discípulos estão num diálogo, e eles fazem algumas coisas. Jesus diz para eles o seguinte: olha, naquele dia nada me perguntareis. O dia está com D maiúsculo lá. Será que nós estamos achando mesmo como igreja que naquele dia nós vamos perguntar alguma coisa para Jesus? Amados, aquele grande dia é chamado de tribunal. O tribunal de Cristo estabelecido na terra. Ele simplesmente vai julgar. Então, esqueça. Porque 1 Samuel 16,7 diz que o homem olha que está diante dos olhos, mas Deus sonda o coração. Então esqueça você querer ou desejar convencer a Jesus naquele grande dia, de que você falou de fulano e de ciclano é só porque você queria pedir oração para ela, por ele. Você não queria pedir oração, você queria entregar a pessoa mesmo. Você queria mais que ela se ferrasse. Por isso você entregou ela às autoridades. Mas você chega nas autoridades e diz para as autoridades: eu estou falando aqui para o senhor, mas é porque o senhor é pastor, eu queria que o senhor orasse. Queria nada, você queria que eu arrancasse as orelhas dela, que eu a pegasse, que eu a chamasse, que eu a excomungasse. É isso que nós queremos, porque nós somos assim. Poucos de nós, amados, temos um coração sincero diante daquilo que pedimos diante do Rei. O que nós esperamos desses dias de conferência, amados? Eu espero que nesses dias de conferência nós possamos mudar e sermos transformados na essência. Eu quero ler um texto com você, depois dessa introdução, João capítulo 5. Quero falar com você. Eu vou ser muito rápido, queridos, muito breve. Muito breve. Eu acredito que eu não tenho muito a acrescentar em relação àquilo que nós já recebemos nesses dias, mas eu quero compartilhar algo da palavra de Deus com você. João capítulo 5, versículo 13 a 16. João 5, 13. Amém, amém? Está falando da cura de um homem, amados. Aqui é o tanque de Betesda. Esse homem, porque eu pulei boa parte da leitura, né, para tentar ser objetivo com vocês, então eu vou dar um spoilerzinho aqui do texto, do contexto. Esse homem há 38 anos, ele está à beira de um tanque, chamado tanque de Betesda. Havia um movimento naquelas águas, nesse tanque, onde um anjo de tempo em tempo dava uma chacoalhada nas águas lá, e no momento em que a água estava balançando, a primeira pessoa que caísse na água, ela era curada do que fosse. Se você jogasse um morto lá, ressuscitaria. Então esse homem está há 38 anos debaixo dessa condição, tentando chegar nas águas para que ele recebesse um milagre, porque ele era um paralítico. E lá no versículo 13 de João 5 diz assim: o homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Você já percebeu isso? Eu vou dar uma pausinha aqui. Você já percebeu isso? Deus te cura, te liberta, te perdoa. E porque nós vivemos num tempo chamado tempo da graça, nós entendemos que por causa do perdão, e nós sentimos o alívio da graça e do favor de Deus nos alcançando, a gente sempre volta a estaca zero. Como o pastor Daniel disse ontem à noite, nós vivemos debaixo da lei do pecado. O pecado é uma lei, e a lei do pecado nos governa. Mas nós vamos passando por um processo que, quando nós vamos tratando com as pessoas, a psicologia trata muito disso, né? A psicologia fala a respeito de algo chamado de cauterização de mente. Sabe o que é cauterização de mente? É quando alguma coisa é pecado, mas para você já não é mais. De tanto que você pratica, deixou de ser pecado para você. Deixa eu dizer algo para você assim, com todo respeito: se você não abandonar isso, não tem outro caminho para você, a não ser a segunda morte. Mesmo que você deseje defender que para você não é pecado, para Deus é pecado e pronto. Pastor, o que é pecado para Deus? Tem uma lista de pecados na Bíblia. Deus fala de muitos. Até glutonaria para Deus é pecado. Mas ele fala, olha, homicídio é pecado. Ele fala, olha, adultério é pecado, roubo é pecado.
Fornicação é pecado. O que é sexo antes do casamento, né? É pecado, queridos. É pecado. Nós vivemos numa geração que as pessoas se dizem cristãs e eles querem viver a vida dissoluta de qualquer forma. E aí eles entendem que compram os sacerdotes dos dias de hoje. Que o sacerdote, por causa da lei da graça, do favor de Deus, é obrigado a abençoar a vida horrível que ela está levando. É pecado, irmãos. Pecado. Pecado. Os adúlteros vão para o inferno, a Bíblia diz. Apocalipse. Os afeminados vão para o inferno. A Bíblia está dizendo, não sou eu. Segundo o que nós cremos, à luz da palavra de Deus, relacionamento homoafetivo vai para o inferno. É a Bíblia que está dizendo. Pastor, o senhor não tem medo de ser preso? Eu tenho um advogado. Está à destra do Pai. Ele advoga em favor dos seus. Nem que for para ele lá na cadeia e falar assim para mim, quando eu estiver orando, falar assim: Anderson, você abusou lá, hein? Essa não deu não, hein? Mas eu estou aqui, eu estou tentando um recurso. Nem que Jesus falar isso para mim. Mas eu não posso mentir para você. Sabe por que eu não posso mentir para você? Porque o desejo do coração de Deus é que todos se salvem. Não há alegria no coração de Deus que as pessoas se percam. Antes, Deus deseja que todos se salvem. E se Deus deseja que todos se salvem, nós precisamos abandonar a vida de pecado que temos. Porque nós abandonamos a vida de pecado e depois voltamos para ela. E Jesus está usando essa expressão para esse homem. Olha, você foi perdoado, filho. Você foi liberto, você foi curado. Mas deixa eu dizer para você, não continue praticando as mesmas coisas para que algo pior não te aconteça. Não te suceda. Quando ele perdoou aquela pecadora, aquela prostituta, ele falou: vai, não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Sabe o que é ser algo pior? É que você acha que porque ela era uma prostituta, ela ia ser uma prostituta e meia? Você acha que é isso que é pior? Ser uma prostituta das prostitutas? Não. Ele está dizendo o seguinte: algo pior é o seguinte: olha, filha, estou te perdoando. Eu sou o autor do perdão, eu sou Deus da sua vida. Eu estou te perdoando e te libertando. Vou dizer para você: abandone essa vida, não volte nela, para que o seu nome não esteja fora do livro da vida naquele grande dia. Não brinque com aquilo que eu estou te dando. O livre-arbítrio, que é tão observado, desejado, almejado, glorificado, ele não é tão livre assim, queridos. O livre-arbítrio na minha e na sua vida, ele é para tomada de decisões morais. E em relação à salvação da sua vida, quem toma a decisão é Deus. Somente Deus. É Ele quem decidiu salvar você, não é você quem decidiu ser salvo. Não fostes vós que me escolhestes, disse o Senhor, mas eu vos escolhi. Então, no que diz respeito à salvação, não tem a ver com você. Se você está aqui é porque Ele já te escolheu. Então, se Ele te escolheu, deixa eu dizer algo para você: dê frutos de arrependimento que glorifique o nome dEle. Então Ele está dizendo: cuidado para que algo pior não te suceda. Aí, seguindo o texto, diz assim, verso 16 agora: o homem foi contar aos judeus, além de tudo era cagueta ainda. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Fofoqueiro. Então os judeus, estava no 15, né? Agora 16. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Fofoqueiro. Jesus acabou de admoestar ele, falou: rapaz, vê bem o que você faz, porque dependendo do que você vai fazer aí, vai te vir coisa pior. Ele já sai e já vai fazer fofoca, porque estava todo mundo querendo pegar Jesus. Os caras da religião estavam babando para pegar Jesus. E a Bíblia não diz aqui que os homens da religião questionaram ele. Diz que uma vez que ele viu Jesus e descobriu que era Jesus, ele mesmo saiu e foi lá fofocar. Falou: rapaz, vocês não perguntaram para mim aquela hora lá quem que era? Eu vim aqui falar para vocês, aqui fulano lá, ó.
miserável. E Jesus ainda cura a gente assim, né? Mesmo sabendo que ela ia entregar Ele. Percebe o coração de Deus, irmãos? O coração de Deus é diferente do nosso. Você vê, eu já chamei o cara até de fofoqueiro, de cagueta. Quero falar de algumas coisas com vocês a respeito disso para a gente finalizar a conferência. Eu quero falar que nós devemos valorizar, queridos, a alegria que Deus nos dá em meio aos seus feitos. Esse homem ele é curado num sábado, irmãos. A religião ela é implacável conosco. A religião vê Deus fazendo algumas coisas, e quando Deus está fazendo algumas coisas, a religião quer sempre jogar na sua cara, quer sempre trazer méritos humanos. Pessoas que vivem debaixo da lei da meritocracia. Tem que ser mérito de alguém, porque se não for mérito de alguém, não tem mérito, queridos. O mérito é de Deus. Então o que acontece com a religião? Ela tem uma estrutura formada ao entorno daquilo que ela estabeleceu ao longo de todos os anos da espiritualidade. E essa estrutura que ao contorno da religião dos anos, que nós fomos há mais de 300 anos, amados. Há mais de 300 anos nós estamos deixando os princípios daquilo que de fato é servir a Deus segundo o reino. E passamos a nos dobrar cada vez mais a uma religião que Deus abomina. Nós fizemos negociações. O cristianismo foi negociando com a política a pura e imaculada religião que Deus esperava, porque a religião não é ruim de tudo. Tiago capítulo 1, Tiago nos fala a respeito da verdadeira religião. Então existe uma religião que é verdadeira. A religião não é ruim de tudo. Existe uma religião que é verdadeira. Mas ao longo dos anos, negociações foram sendo feitas. E essas negociações foram fazendo com que então nós estabelecêssemos regras das quais nem nós mesmos damos conta de carregar, mas nós colocamos os nossos irmãos debaixo desse peso. Então nós colocamos uma série de pesos nos nossos irmãos, mas nós não estamos dispostos a vivê-los. Por exemplo, você é capaz de pregar para os seus irmãos que pornografia é errado, mas você não sai da internet. Você prega para as pessoas que adultério não é de Deus, mas você vive flertando. E Jesus diz que aquele que olhar para uma mulher ou para um homem e desejar, não sendo seu, não sendo sua, já adulterou se for casado. Então nós pregamos isso, mas a religião é assim. Ela vai nos envolvendo de estruturas, e esse homem é curado num sábado. E qual que era a estrutura da religião da época? A estrutura da religião é o seguinte: Jesus estava já na terra, os homens não haviam discernido Deus entre eles, permaneceram com os pés fincados nas tradições da religião, e ao invés de se alegrar com a cura daquele paralítico, disseram para ele: quem foi que mandou você carregar a sua maca no sábado? Porque a religião é assim. As estruturas externas, elas sempre vão questionar você e a mim, quem mandou você fazer isso ou aquilo. Então, amados, o que acontece? A religião é assim, ela vai fazendo isso conosco, ela vai nos colocando debaixo de moldes, de dogmas, de sofismas, de meios, e essas formas nem sempre agradam o coração de Deus. Por quê? Porque quando nós estamos debaixo da religião, debaixo dessas estruturas que desagradam a Deus, nós não nos preocupamos com aquilo que de fato Deus se preocupa. Deus estava preocupado em libertar o paralítico, mas os homens da terra, os generais dos seus dias, estavam preocupados com o resultado que eles iam ter naquilo. Em última instância, amados, o que esses homens estão fazendo é dando uma carteirada. Sabe por que eles estão dando uma carteirada? Porque eles se achavam donos da igreja. Eles se achavam donos da igreja porque eles disseram: olha, quem foi que permitiu fazer algo no sábado diferente daquilo que nós, que estamos no topo do cristianismo dos nossos dias, determinamos que tem que ser por meio dos concílios e por meio da lei? Quem foi? O que eles estão dizendo é isso. Fizeram algo que não é o que nós estabelecemos, não é o que a lei de Moisés estabeleceu, e eles não entenderam. Então nós precisamos ter cuidados, amados. Sabe por que nós precisamos ter cuidados? Porque às vezes nós fazemos isso com as pessoas de maneira inconsciente.
Nós colocamos as pessoas debaixo de um jugo que nós não temos condições de carregar, e nós fazemos elas carregarem, e nós colocamos os olhos naquilo que não deveríamos colocar. Então Jesus tem um encontro com esse homem. No encontro com esse homem, Jesus faz com que esse homem possa olhar para Jesus e não mais para o tanque, porque havia há anos, só ele, o paralítico, estava à beira do tanque há 38 anos, só ele. Então, na verdade, nós estamos falando de décadas de tradição, debaixo da estrutura emocional e da estrutura de crença de um povo. E Jesus então vai conversar com esse homem, e esse homem diz para Jesus assim: olha, as águas se agitam lá, mas não tem quem me joga na água. Eu nunca consigo chegar na água, porque sempre chega alguém antes de mim, e eu não consigo ter acesso ao movimento das águas. Então Jesus está dizendo para aquele homem: olha, deixa eu dizer para você, larga das estruturas. Não olhe mais para as estruturas que foram estabelecidas, agora eu estou aqui. Então quando Jesus chega, queridos, tudo muda. Sabe por que existem coisas que estão sendo transformadas dentro de você nesses dias? E a religião não está mais pegando você, porque Jesus chegou aí. E você está sendo transformado e transformada na essência. E não adianta as pessoas virem com todas as sortes de doutrinas para dizer para você que você é isso, que você é aquilo, que você vai para cá, que você vai para lá, porque agora você diz: não, eu sei que meu Redentor vive, certamente Ele se levantou em meu favor, e Ele está me libertando, e eu não vou mais me colocar debaixo das estruturas que são colocadas pelos homens, porque na verdade quando Ele chega tudo muda. Antes dele chegar obedecemos uma série de coisas, mas agora Ele chegou, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, toda a minha atenção, toda a minha fé, toda a minha crença tem que ser voltada a Ele. E Jesus está dizendo para aquele homem: não olhe para as águas, olhe para mim, toma a tua maca e anda. E ele tomou a maca e andou. Glória a Deus, queridos. Há momentos na sua vida religiosa, há momentos na sua vida de dogmas, há momentos na sua vida das doutrinas que você recebeu, que foram distorcidas muitas vezes, que Jesus, Ele se apresenta diante de você e Ele diz para você: não olhe mais para isso, olhe para mim. Então, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, nós prosseguimos em direção ao alvo, e nós vamos prosseguir em obediência naquilo que Ele está nos dando. Eu acredito que a conferência serve para isso nesses dias na sua e na minha vida. Você precisa tirar os olhos de coisas que colocaram sobre você, de pensamentos e linhas de raciocínios, que na verdade você está recebendo uma série de informações. Quantas coisas você assiste, quantas coisas você lê, quantas coisas, queridos. Olhe para Ele, pare com tudo, olhe para Ele. Nós precisamos, eu estou encerrando com você, nós precisamos também amar mais o rei do que o reino. Às vezes, amados, nós amamos mais o reino do que o rei. Nós precisamos amar mais o rei do que o reino. Quando você olha para a história de alguns homens e algumas mulheres, isso vai ficar evidente. Principalmente nos períodos de guerra, você vai ver que nesses períodos de monarquia havia-se muita briga por territórios e os reinos eram defendidos. Joabe era um grande valente, um grande general, e Joabe ele lutou muito pelo reino, mas Davi lutou pelo rei. Olha a diferença, queridos. Joabe lutou pelo reino. Ninguém podia falar do reino, ninguém podia se aproximar do reino. Todo mundo que ameaçava o reino, Joabe passava a fio de espada. Davi lutou pelo rei. Nós precisamos entender isso nos nossos dias. Você está lutando por um reino ou você está lutando por um rei? Se você estiver lutando por um reino, que seja o reino dos céus, que não seja o reino dos homens. Porque a igreja dos nossos dias, ela está cheia de donos que lutam pelos seus reinados. E todas as vezes que o reinado deste homem, desta mulher, é ameaçado por alguém, essas pessoas são exterminadas, porque eles defendem o reino deles, eles não defendem o rei. Nós precisamos ser uma comunidade de pessoas que lutamos pelo rei. E se o rei nos manda poupar, era assim, quando havia alguns momentos de sentenças ou não, diante da sala do rei, quando pessoas entravam na sala do rei, se o rei tivesse de mau humor, era ruim para a pessoa, hein? Porque na verdade, os soldados olhavam para o rei fazia... Aí era difícil. Ou se o rei fizesse assim,
Esther jejuou por 3 dias debaixo da vontade de Deus para interceder por Israel, entrou na presença do rei. O rei coloca a mão assim, ficou todo mundo na expectativa. O povo de Israel, ele precisava de uma graça do rei, senão seria muito difícil, eles seriam exterminados da terra. Mas havia uma promessa de Deus. Então o rei olha para Esther e para os soldados e faz assim: nós precisamos executar somente o que o rei coloca o dedo para baixo. Existem momentos na sua vida que o rei não faz sinal algum, queridos. Ele simplesmente está com a mão parada. São os momentos mais difíceis para mim e para você. São aqueles momentos que você diz assim: eu não sei o que fazer. Quando você não sabe o que fazer, sabe o que você deve fazer nesse momento? Quando sabe? Não faça nada. Não faça nada. Mas vão me atacar, pastor, se eu não fizer nada. Deixa eu dizer para você. A Bíblia diz que Ele dá ordem aos seus anjos, Salmo 91:11, para te guardar em todos os seus caminhos. E se alguém te atacar, mesmo que o rei não tenha feito movimento algum, se alguém vier contra você e não é desejo do rei que você seja atingido, Ele é a sua retaguarda. Ele é quem te cuida, Ele é quem te guarda, Ele é quem te livra. É Ele. Em outras palavras, pastor, o senhor está querendo dizer para mim, para que serve a conferência? Para mim e para você aprendermos que existem momentos que a gente deve fechar a boca. Fecha a boca. E se tiver algum ataque contra a sua vida, deixa que Ele seja o seu defensor. Nós precisamos amar mais o rei do que o reino. Eu finalizo com você, Ministério de Música, se puder subir. Eu finalizo com você dizendo para você o seguinte: quando o rei se aproxima, queridos, tudo muda. Sabe por quê, irmãos? Olha, Nabal era um homem que tinha propriedades na época do reinado de Davi. E Nabal, na verdade, com as suas propriedades, quando o exército de Davi passa pelo território, pelas terras de Nabal, Nabal se opõe ao exército de Davi. E ele quis mandar no pedaço, porque as terras eram dele. Então Davi faz uma visita e passa junto com o exército nas terras de Nabal. E aí quando Nabal quis se impor e dizer que ele era dono das terras, sabe o que Davi falou para ele? Eu sou o rei. Quando o rei chega, queridos, os donos perdem o direito. Sabe o que Davi faz com Nabal? Davi era rei. Davi deu uma olhada para Abigail. Abigail era mulher de Nabal. Davi deu a mão para ela e subiu ela em cima do seu cavalo. Levou ela embora e teve ela como esposa. Isso tem uma figura muito forte, amados. Isso nos mostra: Jesus veio buscar a sua noiva. E Ele vai tirar a sua noiva das mãos daqueles que se consideram donos. A igreja dos nossos dias está cheia de donos. Pastor, quando o senhor fala isso, o senhor está querendo se referir a alguma autoridade, alguma outra denominação, algum pastor? Não, estou me referindo a você mesmo, a mim. Nós não precisamos ser pastores para decidirmos se nós seremos donos da igreja ou não, porque a igreja está cheia de donos, queridos. Como pastor, eu recebo todos os dias pessoas dizendo como deve ser, como não deve ser, como tem que ser, como não tem que ser, que todas elas fariam melhor, que a igreja não deve ser assim, que a igreja não deve ser assado, que a igreja não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Pessoas que são donas da igreja, pessoas que estão dizendo: não vou ficar na igreja porque a igreja não isso, a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é nossa. Davi colocou Abigail no cavalo e levou embora. Falou: vou mostrar para você quem que manda aqui. Quem manda na igreja, queridos, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Por isso eu parei de defender a igreja e eu passei a viver por ela. Eu defendia a igreja porque na verdade eu entendia que a igreja era uma placa, era uma denominação. Os anos foram passando, amados, eu fui amadurecendo e entendendo à luz da palavra que a igreja não é uma denominação. A igreja é um povo que Deus salvou, libertou, curou e escreveu o nome deles no livro da vida. Então eu parei de defender a igreja e passei a viver por ela. Então tudo que eu faço, seja por obra, seja por palavra, seja o que for, eu vivo em amor a vocês.
Eu deixo de comer coisas por causa de vocês, eu deixo de beber coisas por causa de vocês, eu deixo de ir em lugares por causa de vocês, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E se existem coisas que me fazem bem, mas te fazem tropeçar, eu evito que você tropece, muito embora eu tenha direitos, porque eu passei a viver para a igreja, porque a igreja tem um dono, e eu quero estar atento à voz do dono. E quando o dono diz para mim, olha, eu falo ok. E quando o dono diz para mim, ó, eu falo ok. E quando o dono não diz nada, estou aqui, Senhor. Então para que serve a conferência desses dias? Para você conferir se você tem tido uma atitude cristã nesse nível. Será que você tem entendido tudo que Deus te deu nesses dias aqui? Nós ouvimos tantas coisas, amados. Não se coloca vinho novo em odres velhos, porque você vai colocar remendo novo em pano antigo, o pano antigo não vai aguentar. Ouvimos aqui que nós fomos inseridos no reino, mas nós precisamos permanecer nele. O Júnior falou sobre isso. Pastor Ilhão na primeira noite falou que Jabes foi ouvido no seu clamor e na sua oração, e Deus mudou a sua sorte. Ontem à noite o pastor Daniel nos falou que nós somos um ser trino. Nós somos um espírito, temos uma alma, habitamos num corpo, e precisamos entender o que nós estamos fazendo com esse ser trino. Quem nos governa? E hoje o Espírito Santo está nos dizendo: aquele que tem ouvido, ouça o que o Senhor e o anjo diz às igrejas. Deixa eu dizer algo para você. Não fale de pessoas, fale de Jesus. Fale de Jesus. Todas as igrejas de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, todas receberam uma advertência de Deus. Todas elas foram advertidas. Só que na advertência, Deus chama as igrejas dizendo ser dele. E chama os pastores de cada uma daquelas igrejas de anjos do Senhor. Mesmo elas cometendo erros, Deus chama aqueles pastores daquelas igrejas que ele repreendeu de anjos dele. Então Davi entendeu esse princípio antes de Apocalipse existir. Mata Saul, Davi. Jamais vou tocar no ungido do Senhor. Em outras palavras, assim resumindo, nós vamos fechar assim com esse contexto. Cuida da sua vida. Amém? O que Deus fez aqui nesses 4 dias foi mexer com você por dentro, para que você seja transformado e você cuide de si mesmo. E se você estiver saudável, você vai expressar saúde. Se você estiver bem, você vai trazer alegria. Se você estiver bem, você vai trazer cura. Você vai trazer salvação, libertação, manifestação do Espírito, graça e favor do Senhor. Então, é para isso que nós estamos conferindo as nossas vidas nesses dias, amados. Para aprender a cuidar dela, que já dá um trabalho tremendo. Eu às vezes não consigo cuidar da minha vida, aí eu peço ajuda para a Giovana. Aí ela me fala assim: se você ajudar a cuidar da minha, que está difícil também. Nós temos muitas coisas, quantos creem nisso? Queria que vocês colocassem em pé em nome de Jesus.